vamos logo lá para aquela pergunta que é o nosso tema da live. Como eu oriento o meu cliente na hora de um financiamento imobiliário caixa? Para quem não sabe, eu gostaria que você desse uma explicada para a galera como funciona esse financiamento imobiliário caixa, que a Caixa proporciona aos nossos clientes que a gente leva aí para você ou nas outras agências de todo o Brasil, que é um sistema nacional. Tipo, o que acontece aqui em Macapá ou no estado do Amapá acontece em todo o Brasil. Então a informação é válida para todo mundo. Isso que é bacana na Caixa. Exatamente, Anderson. O sistema ele é nacional, ele é único, o critério de avaliação são os mesmos para todo mundo, a nível de Brasil. Então, assim, quem não sonha em ter a sua casa própria, né? Casou, que é uma casa própria, na verdade, todo brasileiro sonha em ter sua casa própria. E ter a casa própria não é simples, né? Não é simples, mas também não é impossível. O que que nós precisamos primeiramente fazer? O arquiteto que é abordado por um cliente, o corretor que é abordado por um cliente, primeiramente que nós precisamos saber desse cliente é a saúde financeira dele. Como é a saúde financeira desse cliente? Esse cliente, será que ele possui restrição? É uma das primeiras perguntas que a gente faz para o cliente. Às vezes ele nem sabe, mas quando a gente vai pesquisar, tem, né, aquela restrição que o próprio cliente não sabia. Às vezes é Então, uma será conta que de celular, né? Uma conta de celular. exatamente isso mesmo? Tem restrição SPC, Serasa, Cadim, que é dívida com a União? Às vezes o cliente não sabe, quando a gente faz uma pesquisa, ele é pego de surpresa. Ah, eu emprestei meu nome para alguém e não sabia que estava assim desse jeito. Então, nós temos que saber, antes de vender o produto, qual é a capacidade financeira desse cliente. Será que esse cliente, ele é um cliente que pode causar inadimplência? Porque o que é que acontece muito que a gente observa? Às vezes a pessoa quer vender o produto, ele quer vender o imóvel. Então é importante que a gente possa sentar com o nosso cliente e conversar. Ele tem uma renda, determinada renda, mas ele sonha com uma casa, vamos supor assim, tem uma renda de R$ 4.000, mas ele sonha com uma casa de 500 mil. Será que eu posso financiar essa casa de 500 mil com uma renda? Assim, de poder até pode, né? Mas a entrada que esse cliente vai dar vai ser muito grande. Por que que vai ser alta? Porque não pode a parcela dele, não pode ultrapassar o comprometimento de 30% da renda. Às vezes esse cliente já está comprometido com financiamento de carro, com outras instituições financeiras que às vezes impede para que ele consiga contratar o habitacional. O próprio consignado é uma das linhas de crédito que compromete o financiamento habitacional. Se o cliente já tem essa linha de crédito dentro do contra-cheque, dificilmente, e está comprometido todos os 30% dele, dificilmente ele vai conseguir fazer o financiamento habitacional. Então, para quem é servidor público, o que é que a gente orienta primeiro? Fazer a avaliação dele como habitação e depois a gente faz um consignado, caso ele queira utilizar para fazer o pagamento da entrada. Desde que isso não comprometa a renda dele. Por quê? Ele vai fazer um consignado, vai fazer um habitacional? Será que esse cliente vai conseguir arcar com essa dívida, que é uma dívida longa de muito tempo? Será que isso não vai comprometer a renda dele familiar? Então, tudo isso, eu, pelo menos, quando um cliente senta comigo, eu gosto de conversar com ele essas coisas, justamente para ver onde ele vai se encaixar, para ver se ele não vai ter risco de inadimplência para o banco. Silvani, é um filtro muito interessante, porque às vezes a gente acaba perdendo tempo com o cliente e às vezes, tipo, já sabe que não vai passar. Aí é óbvio. E aí a gente fica perdendo, é importante fazer esse filtro. Ah, o cara, sou arquiteto, eu sou engenheiro, eu quero fazer minha arte, eu quero construir. Mas tu te envolver com um cliente que tu vai perder tempo, às vezes não é muito produtivo. Então é importante aí o que você falou, esse filtro. Às vezes, isso é uma questão muito técnica de banco. Tudo bem, mas o primeiro contato quem tem geralmente é um arquiteto, é um corretor, é um engenheiro. Então eles precisam saber dessas questões um pouco mais técnicas envolvendo o banco, como é que funciona, saber. São questões básicas, na verdade, para mim, nessa situação. Então, fala para a galera aí quais são as principais modalidades de crédito que a Caixa ela proporciona aos nossos clientes, para a gente estar orientando melhor nossos clientes. O cara quer construir uma casa, ele quer comprar um imóvel, quer terminar uma casa, é possível fazer isso? Quais são as principais modalidades de crédito? Olha, nós temos a modalidade de construção em terreno próprio, né?
Temos a modalidade de aquisição de imóvel novo, aquisição de imóvel usado, lote, construção. Às vezes o cliente não sabe, mas ele tem um terreno, e se esse terreno tiver todo legalizado, não apenas titulado, porque às vezes o que é que o cliente diz? Ah, não, meu terreno é titulado. Só o título de domínio, que é emitido pela prefeitura, ele não é o suficiente para que aquele cliente possa construir naquele terreno através do financiamento habitacional. Ele precisa ter um registro de cartório de imóvel. Tá? Se ele tiver o registro de cartório de imóvel, ele legalizar todo aquele terreno, ele consegue fazer o financiamento da construção em terreno próprio. Bacana. E essa questão da construção, vamos já chegar numa parte que quando o cara entra com o terreno, já é considerado uma entrada aí, mais ou menos daqueles, vamos pular uma etapa aí, mas a gente tem uma galera que já conhece sobre esse financiamento, aquela entrada de 20% que o cliente que precisa dar em serviços, o terreno já entra. Não. Ele precisa, tá? Se ele vai financiar tanto a construção em terreno próprio, como a construção, fazer o financiamento do lote de construção, a Caixa só vai financiar para eles 80%. Isso dependendo da renda do cliente, gente. Eu quero deixar bem claro, porque às vezes o que é que acontece? Ah, não é um financiamento de 80%? Por que eu não consegui 80%? Por que eu tenho que dar uma entrada maior? Tudo depende da capacidade de pagamento desse cliente, tá? Ele tem que ter uma capacidade financeira de financiar 80% daquele valor que ele está querendo adquirir. Se não tiver essa capacidade, ele vai acabar tendo que compor com uma renda maior, entendeu? Para poder adquirir o financiamento todo que ele quer. Eles perguntam muito para a gente assim, essa entrada é para a Caixa? Não, essa entrada de 20% não é para a Caixa, tá? Quando o cliente vai construir essa entrada, ele vai pagar, se ele for fazer com uma construtora, ele vai pagar para a construtora iniciar a obra dele. Ele precisa desses 20% para iniciar a obra. E também, quando é um imóvel novo ou usado, ele precisa pagar esses 20% para quem está vendendo aquele imóvel para ele poder financiar os 80%. Beleza. Só pedir para a galera aí, apertar lá naquele coraçãozinho aí para impulsionar isso aí, para chegar em mais arquitetos, engenheiros que estão com essa dúvida em construções financiadas. Aperta também nesse aviãozinho, manda aí para uns 5 colegas seus, sem sair da live, pelo amor de Deus, não precisa sair, tá? Então, vamos dar essa ajuda, vamos fazer esse movimento crescer ainda mais, beleza? Então, vou guardar aqui essa pergunta. Boa noite. Como funciona a modalidade reforma e ampliação? Está aí dentro da pauta também essa pergunta. Posso responder? Pode, fique à vontade. A reforma e ampliação, ela pode ser feita em imóvel que já está quitado, tá? Se você tem um financiamento que ainda está ativo, você não pode solicitar o financiamento da reforma e ampliação. Somente para imóvel que já está quitado. E também na modalidade, ele só é válido para a modalidade SBPE. Para as outras demais modalidades, ele não é válido. Bacana. Silvane, me diz outra coisa. Uma das modalidades que mais interessa a arquitetos e engenheiros é a aquisição de terreno e construção e a construção mesmo de um imóvel, como você enfatizou. Tem algumas especificidades que a gente precisa saber nessa hora, na hora de orientar o nosso cliente, nessas duas opções aí, aquisição de terreno e construção em terreno próprio? Olha, assim, é uma das modalidades que eu mais faço, que é aquisição de terreno e construção. Nós temos aqui, no Correspondente, nós temos muitas parcerias com vários construtores. E as especificidades que tem que ter, gente, é orientar direitinho o seu cliente. Como é que funciona? Como é que funciona a construção? Quanto tempo você vai levar para construir aquele imóvel do cliente? Para que não seja pedido uma reprogramação, que agora só pode pedir uma vez, entendeu? Então não pode pedir mais de uma. Então isso é importante. Quem vai construir tentar fazer naquele prazo que ele colocou lá na planilha PFUI. Foram 8 meses, vamos tentar fazer esse imóvel em 8 meses. Porque se isso não acontecer, o que é que você vai fazer?
ter que pagar, pedir uma reprogramação e o cliente vai acabar pagando mais juros, porque a partir do momento que você aumenta o prazo, o cliente vai pagar mais juros nas medições, porque ele só vai começar a pagar o financiamento mesmo dele, de fato, depois que a obra estiver concluída e averbada. Então, enquanto a obra estiver rolando, ele está só pagando os juros daquela obra, ele não está pagando o financiamento em si? Não está pagando o financiamento, ele está pagando aquela taxa de medição, né? E conforme vai pedindo as medições, vai liberando recurso na conta do cliente, não é na conta de quem vai construir, é na conta do cliente. Esse cliente, ele é o administrador próprio do recurso, ou ele escolhe comprar o material e deixar na mão de quem vai construir, ou então ele entrega para quem vai construir fazer essa compra do material. Então, conforme a liberação do financiamento dele, junto com a taxa da medição, as parcelas dele vai aumentando gradativamente até chegar ao valor teto, que foi o valor fechado do financiamento. Só depois que ele averbar a construção desse imóvel, que ele vai começar, se ele fizer na tabela SAC, né, a diminuição das parcelas. Você consegue me explicar o que é averbar esse imóvel, para a galera entender aí? Averbar o imóvel construir o imóvel, ele está pronto, né? Está tudo ok. Até então era só o terreno que estava no nome do cliente registrado no cartório de imóvel. O que é que ele tem que fazer agora? Ele tem que ir lá na prefeitura, ele tem que ir lá no cartório de imóvel registrar a construção desse imóvel na certidão de inteiro teor. Lá vai constar que foi construída uma casa de 2 pavimentos, com tantos quartos, todas as especificações do imóvel, no nome do cliente. Aí sim que a casa já vai estar averbada. Quando tiver averbada, aí ele começa a pagar o financiamento mesmo dele. Bacana. Silvane, outra coisa. A Caixa está sempre se atualizando em um monte de coisa. Recentemente atualizou, no mês de julho teve um monte de atualização. Agora também tivemos novas atualizações sobre as modalidades de crédito. Me fala um pouco dessa modalidade que foi lançada agora de Real Fácil. Como é que funciona aí? Real Fácil. Real Fácil, exatamente. O crédito real fácil agora, ele já existia, só que com outros nomes, né? Agora ele foi aberto para os correspondentes bancários poderem fazer aqui também. Então, o crédito real fácil, o que é? O cliente que já tem um imóvel, que ele já está quitado, esse imóvel registrado em cartório de imóvel, tá? Ele tem uma dívida, vamos supor lá, ele fez um empréstimo em CDC, ou na própria Caixa ou em outro banco. Ele pode fazer um empréstimo com a Caixa, utilizando o próprio imóvel dele como garantia. Ele passa pelas mesmas avaliações criteriosas do financiamento habitacional. Só que, gente, assim, eu preciso fazer a propaganda desse produto, tá? Sim. O cliente tem uma casa. Exatamente, o cliente tem uma casa. Vamos lá, Ana, se você tem uma casa, por exemplo, você tem uma dívida que você paga uns juros de 5%, por exemplo. Hoje, o crédito real fácil, ele pode chegar até 1%. E você pode conseguir esse financiamento desse empréstimo até 60%, tá? Se for na TR, até 60% do valor do imóvel, do valor de avaliação do imóvel. Aí você pega esse valor que você conseguiu através do crédito real fácil e vai lá e quita aquela dívida que você paga com juros de 5%. É um grande negócio, gente, é um dos melhores investimentos que eu acredito que a pessoa pode fazer. Tem um imóvel que ele é todo legalizado, registrado em cartório de imóvel, então nós vamos quitar a dívida que a gente paga com juros altos. Tem um cartão de crédito que você vai só pagando juros, juros e juros, não consegue quitar aquela dívida toda. Tem um limite de cheque especial que deixou ali para trás, né? Então vamos fazer. Você que tem um imóvel que já está todo quitado, não tem dívida, está sem ônus, então vamos fazer essa modalidade de crédito real fácil, procurando a gente aqui no correspondente, a gente pode fazer sua avaliação, também não pode ter restrição, SPC e Serasa, entendeu? Não pode ter. A gente faz a avaliação sua, você aprovando, você vai ter um crédito com juros bem menor. Tá. O Área Engenharia AP tá falando assim, boa noite. Qual
Qual é a média do valor do metro quadrado cobrado pelos construtores locais na modalidade lote e construção? Você... Tá. Cara, esquece metro quadrado. O que eu te oriento? Esquece metro quadrado. A gente tem sim um metro quadrado? Tem, tá? Deixa eu complementar essa daí, Silvana. Só que a gente tem um documento da Caixa chamado COT. Lá ele consegue te orientar bastante. O COT eu deixo disponível no nosso Telegram, tá? Orçando Obras. Se você quiser, entra lá no link da bio do nosso Instagram e baixa lá. Tem um monte de documentos da Caixa que você pode se orientar. E lá tem todo metro quadrado, tá? Que você vai gastar por cidade, de padrão baixo, normal ou alto, de uma construção. Acredito que isso aí pode te orientar bastante na hora de fazer seu orçamento, de cobrar uma obra. Hoje é possível até você colocar o BDI na sua própria PFUI. Então, você tem grandes oportunidades, tem muitas oportunidades também de lucrar aí nessas questões de construções financiadas. Espero ter respondido aí. E Anderson, aí. Para complementar, essa questão do metro quadrado não é assim da cabeça do construtor, entendeu? Existe a tabela SINAP que deve ser seguida, entendeu? Sim. Então, se você coloca lá um padrão A, B ou C, dentro desse padrão você vai acompanhar para ver se está dentro daquilo que a Caixa quer, dentro do normativo da Caixa, entendeu? Então, não pode ser qualquer valor. Às vezes, eu pego aqui planilhas PFUI com valores de metro quadrado ou abaixo ou acima do valor que realmente deveria ser. Então, o que é que acontece? A Caixa pede para que aquele valor seja adequado àquele padrão que está sendo oferecido ao cliente. E a gente tem lá no COT também, enfim, já esqueci o nome da empresa. Lá no COT ele te diz exatamente em cada etapa da obra quanto tu tem que chegar. Tipo, tu não pode passar, tem inferior e superior, tem uma porcentagem lá, uma tabela que não tem erro. Mas mesmo assim vai com erro a PFUI da galera aí que manda aí pra Caixa. E tem que bater os 100% todinho, né? Eu não sei porquê. Passar 0,01 dá erro. Pois é, já dá erro. Mas a gente tem muitos documentos que nos orientam a fazer uma PFUI bem legal, tá? Agora vamos avançar aqui? Vamos lá. Me fale um pouco sobre as linhas de crédito imobiliário que a Caixa Econômica possui, que é disponibilizada para os nossos clientes. Entenda uma coisa, galera. A gente falou de modalidade de financiamento, agora vamos falar de linhas de crédito. Exatamente. Nós temos a linha de crédito SBPE, e a modalidade FGTS. Tá? O SBPE são para aqueles clientes com renda acima de 7 mil e o valor do imóvel acima de 180 mil. Então, se o cliente ele tem uma renda acima disso, ele vai ser direcionado para a linha de crédito SBPE. O que é o SBPE? O SBPE é o Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimo. É o recurso da poupança que é utilizado para fazer o pagamento daquele financiamento. As taxas de juros são diferenciadas, ela é um pouco mais elevada da SBPE, ela é diferente da linha de crédito do FGTS, que inclui o programa Minha Casa Minha Vida também dentro da linha de crédito FGTS. Explica um pouco sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que a galera pensa que é só grandes construtoras que podem fazer casas do Minha Casa Minha Vida. Mas não, a gente está falando aqui de financiamento de unidade isolada. Uma casa só. Então é possível a gente financiar uma casa pela Caixa utilizando a linha de crédito do Minha Casa Minha Vida? É possível sim. O programa Minha Casa Minha Vida foi um programa criado em 2009, justamente para diminuir esse déficit habitacional, justamente para proporcionar ao cidadão brasileiro uma moradia de condições boa. Nós sabemos que hoje muitas pessoas moram de aluguel e não sabem que pode conseguir um financiamento habitacional através da linha de crédito do programa Minha Casa Minha Vida. Algumas pessoas ligam, o programa Minha Casa Minha Vida são dos conjuntos populacionais. Não, gente, é uma outra linha. O programa Minha Casa Minha Vida? Mas essa que nós trabalhamos, que pode ser um servidor público, ele pode se enquadrar na linha de crédito do programa Minha Casa Minha Vida.
pode ser uma pessoa que trabalha de carteira assinada, qualquer cidadão que tenha uma renda até R$ 7.000 e que o imóvel não ultrapasse ao valor de 180 mil. Então, ele pode adquirir esse imóvel, tá? O servidor público que acha que não pode porque ele tem um vínculo público, pode sim. Se ele tem uma renda até R$ 7.000, ele pode se enquadrar ao programa Minha Casa Minha Vida. E Uma até taxa de... melhor. Exatamente. Bem É, menor. me fale um pouco das faixas do Minha Casa Minha Vida. Se eu não me engano, ele tem umas 4 faixas aí para a galera entender como é que funciona melhor. Assim, a faixa por renda, né? Precisa. Eu não vou saber te falar com tanta precisão agora aqui, né? Mas assim, a faixa 1,5 é a que a gente mais trabalha aqui no estado do Amapá, né? O cliente, que é essa faixa de 2.000 até R$ 7.000. Então, o cliente, ele se enquadra com uma taxa de juros bem acessível, bem mais acessível que as outras taxas comparada ao SBPE. Bacana. O que eu acho bacana, assim, dessa parte que a Caixa proporciona pra gente é que, às vezes, o principal gargalo é que o cliente fala assim, não tem dinheiro para construir. Exatamente. Aí lá vem a Caixa e oferece os juros aí baixíssimos. Quanto está os juros hoje? 5, 6%, dependendo da... Dentro, quando isso é importante, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, existe o que nós chamamos de subsídio, entendeu? O que é o subsídio? Né? O subsídio é uma ajuda do governo federal justamente para pagar aquele financiamento para o cliente. Hoje mesmo eu fiz uma simulação com uma cliente com uma renda de R$ 1.800 para comprar um imóvel de R$ 75.000. Essa cliente vai ter um subsídio do governo de R$ 10.000, sendo que a parcela dela ficou em 450. Você que mora de aluguel, que acha que não pode adquirir seu imóvel próprio, dá sim, gente, não é impossível. É um pouco burocrático, porque nós precisamos fazer a análise de perfil desse cliente. Tem que ser feita, né, para ver qual é o risco que o cliente oferece de inadimplência, se ele tem esse risco ou não. Mas é possível fazer esse financiamento? É sim. E às vezes a entrada do cliente fica bem acessível quando a renda dele está nesse padrão de 1.800, 2.000, R$ 2.100 para um imóvel de valor também considerado não alto, entendeu? Sim. Dá para fazer. A Julie... A gente faz todas as simulações possíveis para ele. Bacana. A Juliane está perguntando aqui se é possível aposentado e pensionistas podem fazer parte desse programa do Minha Casa Minha Vida? Podem sim. Qualquer um, desde que tenha essa renda até R$ 7.000, ele pode fazer parte sim. Lembrando, tá? Sobre o prazo do financiamento, o aposentado e pensionista, pessoas com o cálculo feito do prazo, ele depende muito da idade do cliente, né? Hoje eu simulei para um cliente que tem uma idade de 32 anos, mas ele quis compor renda com o pai. O pai dele já tem uma idade mais avançada. Então, o cálculo que é feito no sistema é o quê? Em cima da idade da pessoa com idade mais velha, entendeu? Então, ficou um prazo menor. Se você quer compor uma renda com uma pessoa e essa pessoa tiver a idade maior que a sua, o prazo ele vai ser calculado naquela idade da pessoa mais velha. Mas dá para fazer aposentado, pensionista, servidor público, quem trabalha de carteira assinada, até mesmo os autônomos que comprovem renda através de extrato bancário, se ele tem um contrato de aluguel, tudo isso aí a gente analisa do cliente para fazer essa avaliação. Então, tem muitas facilidades aí, até Sim, às vezes o cliente não sabe, pode ser o nosso cliente também. Né? Exatamente, ele está por fora, imagina que é impossível conseguir um financiamento habitacional, né? Já acha que é muito burocrático, já encontrou uma dificuldade e já desiste? Não pode desistir, né? De jeito nenhum. Silvane, você falou assim, em compor renda. Tá, eu
quero construir uma casa, quero chamar um outro cara ali para a gente construir uma casa aí, bora ali construir uma casa, bora construir e revender essa casa. Eu posso fazer isso, compor uma renda com outro cara, compor uma renda com uma outra pessoa, e um médico que quer empreender, o cara já ganha bem, quer empreender nesse mercado, eu pego um médico, compõe a minha renda com um médico, a gente vai construir uma casa e revende. A gente pode fazer isso com a Caixa? Pode sim, com certeza. Se for dentro do SBPE, você pode, tá? Revender essa casa como pessoa física. Mas se for na linha de crédito, programa Minha Casa Minha Vida, você pode até construir como pessoa física, mas para vender, ela tem que ser com pessoa jurídica, tá? Mas você pode compor renda sim, você pode compor renda com quem você quiser, com o número de pessoas que você achar necessário, que tem que ter. Ah, você quer construir uma casa de 1 milhão, mas a sua renda não é o suficiente. Ah, eu vou colocar meu irmão, meu pai, minha mãe, minha tia, sabendo que todos eles vão ser pesquisados, vão ser avaliados, para ver se não tem restrição. Se o seu irmão for casado, a gente vai buscar a pesquisa cadastral lá da esposa dele e vice-versa. Então, assim, todos podem compor renda e todos vão fazer parte da assinatura do contrato. Beleza. Então, bora dar só um adendo aqui. Galera, é o seguinte, isso aqui é uma oportunidade única pra gente. Não é que eu queira ficar, tá mendigando like, tá mendigando aviãozinho. Não, bora fazer com que esse negócio chegue, essa informação chegue a mais pessoas. A gente tem que jogar o jogo do Instagram, não tem jeito. Então, bora apertar esse coraçãozinho aí. Vamos fazer, mandar pro máximo de pessoas aqui. Eu vou mandar para umas contas aqui, pro João Kleber, João, pra galera aqui. Vou mandar até pro meu sócio, para entrar aí na live, cara, para a gente avançar nesse movimento, falando sobre construções financiadas. Isso aqui é uma oportunidade única para a gente estar empreendendo e construindo sonhos, né, de clientes que têm muitas dúvidas ainda nesse mercado, que eles nem sabem que existe. Então, vai nós, arquitetos, engenheiros, tirar essas dúvidas aí do nosso cliente e resolver o problema do nosso cliente, que é o sonho da casa própria. Isso aí não tem coisa melhor, acredito eu. Eu fico muito feliz quando o cliente sai daqui, né, assinando o contrato, realizou um sonho, achando que era impossível. Assim, eu acho que a parte mais gratificante que tem nossa é ver que nós conseguimos realizar e fazer parte daquele sonho do cliente que se tornou real, né? Que até então achava que era impossível, que era difícil, mas não é. Então, ver o sorriso do cliente satisfeito, que conseguiu realizar o sonho da casa própria, não tem igual, gente. Bacana. Me diz uma coisa, é possível utilizar o FGTS em todas as modalidades de financiamento? Não, em todas não. Tá? Quais são as principais aí? A gente consegue utilizar na modalidade de lote de construção, construção em terreno próprio, imóvel novo, imóvel usado. A gente não consegue utilizar o recurso do FGTS para reforma e ampliação, e nem para compra de terreno, só do terreno. Consegue se ele comprar o terreno e mais a construção. Junto aí sim ele consegue. E vale um adendo aí, para nós arquitetos e engenheiros, o que interessa para a gente? Qual é a modalidade? É terreno e construção em terreno próprio e reforma e ampliação. O resto, vai comprar um terreno. Não interessa para a gente, porque o dinheiro vai ficar lá com a Caixa. Então, o que é mais importante para a gente é focar nessas 3 modalidades aí. E ganhar dinheiro nessa parada, velho. Então, também, na modalidade que você pode também construir o imóvel e vender ele como novo, né? Verdade. Você pode fazer isso. Você, como arquiteto e engenheiro, você pode construir esse imóvel e vender ele como novo. E tá entendendo aí, que é uma grana boa. Me diz uma coisa, bora falar um pouco da linha de crédito do pró-cotista. O que significa essa linha de crédito? Que a gente não tem muito conhecimento, como é que funciona. E quem ela é destinada? Ela não interessa, tem arquiteto? Ela é uma linha de crédito do FGTS, tá? Ela é destinada para pessoas que têm conta ativa do FGTS há mais de 3 anos ou pelo menos 10% do valor financiado, tá? É uma linha de crédito que o cliente ele é avaliado, a gente faz a avaliação dele aqui no correspondente, porém,
ele passa por uma avaliação interna na Caixa. É importante também a gente colocar aqui o seguinte, Anderson. O cliente, ele passou a trabalhar de carteira assinada hoje, né? Sim, Aí daqui a um tempo ele quer fazer um financiamento habitacional, mas ele ainda não tem vínculo nenhum com o banco. Então é importante esse cliente já criar um relacionamento, procurar o nosso correspondente bancário, abrir uma conta corrente, sim, solicitar um cartão de crédito, um limite de cheque especial. Então ele já está criando um relacionamento. Quando ele pensar daqui a 3 anos em fazer um financiamento através da modalidade pró-cotista, ele vai conseguir alcançar o financiamento de 80%. Porque se o cliente pode ter 10 anos de carteira assinada e de FGTS recolhido, mas se ele sim. não tem vínculo nenhum com o banco, dificilmente ele vai conseguir financiar os 80%. Ele pode financiar 50%, 30%, mas não os 80%. Então é importante, a partir do momento que você passou a trabalhar de carteira assinada, opa, eu já vou criar um relacionamento, vou abrir uma conta na Caixa Econômica, eu vou passar a ter essa linha de crédito, de cartão, de crédito, cheque especial, conta corrente, vou passar o meu salário para a Caixa. Então ele vai fazer um casamento aqui conosco, né? Sim. Que isso vai ajudar ele futuramente a poder utilizar essa linha de crédito pró-cotista dentro do FGTS. Beleza. Galera, para quem está entrando agora, a gente está numa live aqui sobre como orientar o nosso cliente no financiamento imobiliário Caixa. Tá? Para você que é arquiteto, engenheiro, empreiteiro, que quer entrar nesse movimento, que quer entrar nesse mercado de construções financiadas, é a sua hora de tirar suas dúvidas aí. A gente vai abrir agora no decorrer da live. A partir de agora, vocês podem mandar mais perguntas aí para a gente estar respondendo aqui ao vivo com a Silvânia Manajás. Tá bom? Então, vamos continuar. Quais assim, dentre as principais modalidades de crédito, o que mais você vê que mais acontece no mercado, que mais financia atualmente no mercado, seja no Amapaense ou você faz também outras modalidades para outros estados, né? Não, a questão de ter uma correspondente caixa não significa que você é limitado aqui em um único espaço geográfico. Isso que é bacana. Assim, aqui dentro do nosso correspondente, a gente faz muito SBPE, é uma das modalidades que a gente mais faz. Justamente por conta dessa situação, por mais que o cliente tenha um FGTS, né? Ele se enquadra no FGTS, mas ele não pode fazer na modalidade pró-cotista justamente porque ele não tem ainda relacionamento com a Caixa. Então a gente acaba colocando ele para a modalidade do SBPE, tá? E a gente faz para todo o Brasil, gente. Financiamento para São Paulo, Brasília, onde o cliente quiser o imóvel dele. Ah, eu vou ter que ir lá. Não, não vou ter que ir lá. A gente faz tudo pela internet. A gente faz o processo do cliente aqui. A gente envia o contrato para o proprietário do imóvel através de uma lote lá onde ele está, assina em uma agência local e manda de volta para a gente aqui. Então, é possível o cliente que mora aqui fazer um financiamento de uma casa lá de São Paulo? É possível sim, através dos correspondentes bancários ele consegue fazer. E Anderson, eu lembrei de uma situação, tá? Pode comentar. E que é importante, sobre a questão de enquadramento, tá? Enquadramento no FGTS. O servidor público sempre me pergunta, quando eu digo que eu vou colocar ele no FGTS, no enquadramento. Ah, mas eu sou servidor público, eu não tenho FGTS. Gente, o que a gente quer dizer com isso? A sua renda se enquadra dentro da linha de crédito do FGTS é uma coisa. Você trabalhar regido pela CLT e ter o direito é outra. Porque às vezes ele acha que ele não pode enquadrar no FGTS e sim diretamente no SBPE, porque ele não trabalha de carteira assinada. Tudo é questão da renda, tá? Até R$ 7.000, imóvel até R$ 180.000 para FGTS do programa Minha Casa Minha Vida e para a linha de crédito SBPE acima desse valor. Então, enquadramento é uma coisa e utilização do recurso do FGTS é outra. Então, mesmo que ele seja funcionário público, ele vai poder se enquadrar naquela linha, pegar aqueles Enquadrar. juros. Bacana. Exatamente, isso, enquadramento, nós chamamos isso de enquadramento. Na questão do FGTS, que isso é uma questão muito bacana, o FGTS é possível se aproveitar do FGTS e,
e depositar ele como entrada no financiamento imobiliário, eu posso falar isso ao meu cliente, olha, você pode utilizar seu FGTS como parte da entrada do imóvel, ou ele só pode... O que ele pode fazer com o FGTS dele? O cara tem 20 mil de FGTS lá na conta, retiro. Ele pode utilizar aquele FGTS dele na obra? Pode sim. Não só pode, como deve, né? Caso ele queira, com certeza ele pode utilizar. Às vezes o servidor, a pessoa, o cliente não tem o valor da entrada, ele pode utilizar o próprio FGTS como recurso para fazer o financiamento habitacional dele. Só não pode utilizar para compra do terreno. Entendi. Mas para construção, aquisição de imóvel novo, usado, ele pode utilizar. Tá, a Janiele também está perguntando aqui. Para o trabalhador privado, qual a modalidade que você aconselha? Tem modalidade para se aconselhar para o trabalhador privado? Para o cara com CNPJ, acredito. Como é? Acredito que ela quer dizer trabalhador privado. Para a pessoa que tem CNPJ, qual a melhor modalidade que você aconselha para a pessoa? Assim, Anderson, em relação à modalidade para CNPJ, nós no correspondente não fazemos. Ela é feita diretamente pela agência. Quem para CNPJ, ele só pode fazer financiamento para comercial. Para financiamento residencial, ele não pode, somente comercial. Ainda tem esse mito aí que a Caixa só financia imóvel residencial. Não, galera, é possível você orientar também. Eu tenho um cliente que quer construir uma loja, quer construir um mini box, quer construir um mini supermercado. Eu tenho uma então parceria é possível. Que ele está fazendo um prédio comercial financiado pela Caixa, entendeu? Ele fez esse financiamento pela Caixa Econômica. E tem muita gente, é feito diretamente pela agência, é feito sim, mas é só procurar nas agências da Caixa Econômica que o empresário ele consegue também. Bacana. Silvane, quando estou lá, eu, arquiteto, antes de mandar uma correspondente, antes de procurar uma correspondente da Caixa, geralmente eu colho todas as informações do cliente, faço uma simulação em casa mesmo, utilizando o próprio site da Caixa, e estou eu lá fazendo o site, colocando as informações do cliente, aí chega aquela parte lá no site que diz assim, qual a tabela? A saque ou a price? E aí, como é que eu utilizo essa parada? Olha, nós sempre recomendamos a tabela saque, né? Porque a tabela saque, ela tem uma amortização maior nas parcelas, nos juros das parcelas. Enquanto na tabela price, a amortização ela é pequena, você não percebe, ela é uma parcela praticamente, ela é fixa, né? Por ela ser fixa, você não sente essa amortização. Sendo que na tabela saque, por ela ser amortização constante, você sente essa diminuição durante os meses, durante um ano, você vai vendo que ela vai diminuindo. Então, nós sempre recomendamos a tabela saque para o cliente. A price, ela é boa para o cliente quando, vamos dizer assim, eu fiz uma simulação para um cliente, uma avaliação, que a parcela dele ia ficar em R$ 1.400. Só que condicionou a uma parcela de 900. Então, para eu enquadrar esse cliente na parcela de 900, nós temos duas saídas. Ou ele aumenta a entrada dele para ele se enquadrar na saque na tabela de 900, ou então eu vou com ele lá para a tabela price, que a tabela price ela diminui a parcela, porém ela é fixa, a amortização dos juros dela é menor, entendeu? Então são nessas situações que nós aconselhamos o cliente quando acontece essa condicional. Por exemplo, o cliente quer pagar um financiamento em tempo curto. Ele diz assim, não, eu não quero passar 30 anos pagando o financiamento. Eu quero passar, daqui a 5 anos eu quito. A tabela price é boa. Por quê? Ele vai iniciar uma parcela que ele pagaria 1.500 lá na tabela price, na tabela saque, aí na tabela price ele paga R$ 900, entendeu? É a mesma coisa da IPCA. A IPCA, que nós não falamos anteriormente, como linha de crédito, que acabei esquecendo, né? A IPCA é a nova linha de crédito que ela hoje está ótima, né? A tabela de juros dela está muito boa.
podendo chegar numa tabela customizada para clientes que já tem como é que diz assim, um conceito bom de até 2,95 ou 3,88, dependendo do grau de relacionamento dele com o banco, né? Ao ano ou ao Então, mês? ao ano. Caraca, velho. Ao ano, isso é ao ano, não é ao mês, não, tá? Então, a tabela, a IPCA, ela é uma linha de crédito que hoje ela está muito boa, né? Para o cliente que quer pagar esse imóvel em poucos anos, ela é perfeita, mas ela é inconstante. Hoje está boa, daqui a alguns anos, daqui a 30 anos, como é que vai estar, né? Então, tudo depende, por isso que é importante essa conversa com o cliente, a gente falar para o cliente como funciona cada modalidade, as linhas de crédito, como é a tabela de juros de cada um, para a gente poder chegar num valor que ele realmente fique satisfeito. Tá. Uma das coisas que é importante a gente salientar aqui, Silvano, é que a gente geralmente, quando a gente vai conseguir um cliente, qual é a melhor recomendação? A gente leva o cliente logo direto lá em uma correspondente da Caixa, ou tenta fazer uma simulação rápida no site da Caixa mesmo, pegando os dados do cliente, para ver se aquele cliente realmente é um cliente quente, não é um cliente frio aí que a gente vai só perder tempo. Assim, eu não gosto de usar essa expressão perder tempo, porque às Sim, vezes verdade. o arquiteto, o engenheiro, sabem daquilo que eles fazem, a planilha perfil, projetos e tudo mais. Mas essa linguagem de conversa com o cliente, eu gosto que tragam para a gente. Justamente, né? Vamos usar você como exemplo. Sim, Você foi indicado um cliente para você que quer fazer uma construção, né? Aí, se você já conhece como é que funciona esse sistema nosso aqui, então você já consegue conversar com ele, explicar sobre as taxas de juros, explicar sobre as modalidades, sobre as linhas de crédito. Ótimo. Agora, se você ainda não tem essa segurança, a gente orienta que vocês tragam no correspondente, no meu correspondente bancário aqui, né? Lógico, no olha, Buristal, para que a gente possa orientar esse cliente seu, que passa a ser nosso, da melhor forma para que ele saia bem esclarecido. Porque o que é que acontece? Às vezes você faz um financiamento habitacional, você fecha um negócio, um projeto com um cliente, mas não fala das taxas que o cliente tem que pagar. é o que a gente Às não vezes vai saber, né? Exatamente, ele pensa que é só aquela entrada ali e pronto. Não, gente, tem as taxas do cartório, tem as taxas de TBI, tem as taxas da Caixa, né? A taxa é quando solicita uma ordem de serviço para avaliar aquele projeto ou imóvel, paga-se a taxa para isso, para que o engenheiro vá lá fazer essa avaliação. Então, são coisas que a gente orienta o arquiteto ou o engenheiro para que, se ele não tiver essa segurança, que ele procure a gente, que ele possa trazer o seu cliente até aqui, que a gente vai esclarecer tudo direitinho para ele. Tá, vamos para uma última pergunta antes das considerações finais aí sobre esse tema. Aqui do área engenharia. Se utilizar o FGTS como entrada, ele é transferido para a conta do construtor ou diluído no decorrer da obra? No decorrer da obra, das parcelas. Se for na construção, ele não é transferido para a conta do construtor. Nenhum financiamento ele é transferido, eu falo lote de construção, ele é transferido para a conta de quem vai construir. Todo financiamento ele é liberado na conta do cliente. É o cliente que é o administrador daquele valor. Ele sim vai pegar aquele valor e vai transferir para o construtor, vai entregar na mão dele e vai ver como é que ele faz com aquele dinheiro. Mas do FGTS, se ele for usar na construção, como é que acontece? A cada medição, a Caixa vai liberar para aquele cliente um percentual do FGTS e um percentual do financiamento. Ela não libera só de uma vez, tá? Ela vai liberar gradativamente na conta daquele cliente, tá? Não na conta do construtor, o valor de acordo com a medição liberada. Se ele fez uma medição, ele está pedindo 20%, então vai ser feito aquela avaliação, a vistoria, o engenheiro vai lá fazer a vistoria se realmente aquilo que ele construiu
condiz com o que ele está solicitando lá na planilha, para poder fazer a liberação na conta do cliente, tá? Essa liberação vai ser parte do financiamento e parte do FGTS. Essa liberação vai ser feita conforme a solicitação da medição, sendo que no final fica aquele 5% na conta do cliente. Não vai ser liberado tudo imediatamente. Esse 5% ele só vai ser liberado após a casa estiver concluída e trazer a averbação do cartório no nome do cliente. Aí sim vai ser liberado os 5% que fica lá. Bacana, bacana. Então, Silvane, cara, só tenho a agradecer. Me fala um pouco assim, fale as suas considerações finais sobre esse tema, o quanto ele é importante para nós, arquitetos, engenheiros, para a gente ter uma noção bacana assim sobre esse tema, que é muito se passa muito despercebido. Eu não sei se é por falta de informação da galera, se é de falta de informação assim dos próprios meios de comunicação em divulgar essas coisas, que é possível sim a gente financiar uma casa. Tem uma galera aí fazendo um movimento aí por todo o Brasil, e eu encarei essa parada, já que a gente já fazia, já trabalhava já faz um tempo com isso, e resolvi expor isso para a galera, que é possível. Tem diversas coisas, a gente só está falando de um nicho aqui, só de uma fatia desse bolo que a Caixa proporciona para nós, arquitetos e engenheiros. Dê suas considerações finais sobre esse tema. E como é que a gente se acha, principalmente no Instagram. Eu estou aqui ainda, gente. Olha só, ainda estou aqui no meu local de trabalho. Eu nem fui ainda para casa, estou aqui desde 8h30 da manhã. Hoje eu cheguei mais comprometimento. Exatamente, eu estou aqui porque eu moro na Zona Norte, então às vezes a internet é meio ruim. Aqui não, tá tudo ok até agora, né? Então, assim, na 13 de setembro, entre Santos Dumont e Delmar Maia, aqui no bairro Burijal, fica bem na rua da agência da 13 de setembro, tá? Perto da Tropical, aqui Extra Farma, tem vários pontos de referência, então é fácil de achar. Tem lojas de carro, seu Paulo Veículos aqui na frente. Então, para todos os engenheiros, arquitetos que estão nos assistindo, aí o pessoal que está estudando, né, está se formando, que eu vi que entrou gente aqui na live que ainda está estudando, eu quero agradecer imensamente, viu, Anderson, pelo convite. Isso é uma oportunidade para nós, né, como correspondente bancário. E uma relação mais próxima, né, com exatamente. Só porque é caixa, não sei o quê. Isso, eu estou à disposição, minha equipe está à disposição aqui para atendê-los, tá? Vocês podem ligar para a gente, eu tenho uma página no Facebook, Caixa Aqui SR Financial, ou então no próprio Instagram do Caixa Aqui, SR Financial, e entrar em contato com a gente, trazer aqui o seu cliente, trazer o seu projeto, esclarecer dúvidas. Parte técnica já não é muito a minha praia, né, Anderson? Isso aí já é mais com vocês, engenheiros e arquitetos, mas eu entendo algumas coisas, sei dizer que ali numa construção você precisa deixar 1,5 metro de diferença do muro para casa, então tem algumas coisas que eu sei sim orientar, tá? Eu estudo muito, eu me aprofundo bastante, justamente para eu deixar o nosso cliente bem esclarecido, e quando eu não sei no momento, gente, eu também tenho, né, a humildade de dizer que eu não sei, mas que eu vou procurar saber e vou informar. Então, eu quero agradecer pelo convite, né? Para mim é muito gratificante e eu sei que a partir de hoje nossa clientela aqui vai aumentar mais. Vocês podem contar com a gente aqui, com certeza, tá? Podem entrar em contato também pelo 991531230, que é o telefone comercial da empresa, e aqui na 13 de setembro. Pode repetir aí para a galera anotar, perturbar aí. 991531230. Qual é o DDD? Que tem galera aí que é de todo o Brasil. DDD 96. 96, isso aí. Dá um beijo para a Janiele. Olha só, a Janiele que está nos assistindo, né, Janiele? Obrigada, minha amiga. Vamos logo financiar o teu apartamento. Já olha te falei aí como que tá escondido. Fazer. A Janiele trabalha em empresa privada, entendeu? Ela acontece que ela quer financiar sozinha, então, mas dá uma para concorrendo e fazer o financiamento dela, entendeu? Ou ir para a Janiele, olha só. Silvane, vamos tirar o print aqui antes da gente ser despachado pelo Instagram? Rapidão. Como é? Vamos tirar um print aí, rapidinho. Vamos sim. Recua um pouquinho aí, rapidinho.
Foi. Pronto. Toma, colocou o número aí, galera. Pode. Colocou o número lá, viu? 91 53 12 30. Toma, quero ver um monte de mensagem aí. Exatamente. Quem estiver aí nos assistindo, tá? Os arquitetos que estiverem fora daqui do Amapá, eles também podem mandar o projeto para cá que a gente faz. Tem um cliente dele lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, ele pode mandar para mim que eu faço a avaliação desse cliente. Entendeu? A gente faz esse intermédio tudo por aqui. Bacana. Então, Silvane, muito obrigado, tá? Galera que esteve aí presente, tivemos um pico legal. Mas é isso aí, é o início de um movimento, é o início de uma jornada que a gente está falando sobre construções financiadas, sobre orçamento de obra, modelo perfil e caixa, que é um dos focos desse canal. Mas o que eu acho interessante? A gente conhecer essa parada, porque eu estou falando coisas sobre orçamento de obra, modelo perfil e caixa, que a galera tá pirando, não sabe nem do que eu estou falando, enfim. Então, eu acho muito bacana a gente estar construindo esse movimento, fazendo com que a galera consiga compreender melhor sobre o que a gente está falando, sobre o que é possível fazer com a Caixa. A Caixa é um banco, gente. Ela só quer que a gente leve cliente para ela e a gente ganhe dinheiro também. Então, exatamente. A gente quer fomentar esse mercado da construção civil, né? Com certeza. Fomentar cada vez mais, né, essa parceria Caixa, correspondente bancário, os arquitetos e engenheiros, aqueles que tiverem aquelas dúvidas na planilha PFUI, no memorial descritivo, que é a síntese. A gente está aqui à disposição para esclarecer. O que a gente não souber, a gente vai procurar aí atrás para a gente também ter esse conhecimento. Bacana. Então, muito obrigado. Até uma próxima, Silvânia. Eu sei que a gente não falou tudo que a gente queria falar. Com certeza, está olhando aqui, tem muita coisa. Exatamente. Então, muito obrigado, galera. Podem vir aqui na 13 de setembro, Buritizal, eu estarei aqui. Isso aí. Ou mandar um WhatsApp aí para Silvânia. Isso, mandar um WhatsApp. Tá bem? Tchau, tchau. Obrigada a todos.